Os atores estão em greve, os roteiristas estão em greve. Como é que tá isso? Em que pé que tá isso? Cara, os roteiristas já estão em greve há mais de... Quantos dias? Puta, agora eu não vou saber, mas tipo, há meses. Os atores um pouco menos, né, que eles entraram depois, mas as negociações não são otimistas. Eles querem, né, mais direitos, porque tem gente que, beleza, você é lá roteirista de uma série super famosa e você tá vivendo de aluguel, você não, né, não sabe se você tem o dinheiro do próximo aluguel. Não é porque você fez um trabalho grande que você, né, tá rico, tá bombando. Até atores mesmo. A gente tem uma visão muito dos atores de Hollywood, ricos e famosos, mas eles são, ó, uma pequena parcela, né, dos atores todos. Que seja dos Estados Unidos, né? Então tem muita gente que é isso também. Ah, trabalhei lá em The O.C. E não tem onde cair morto, sabe? O Billy Porter, por exemplo, semana passada ele mandou um dos chefões dos estúdios se full, porque ele teve que vender a casa dele. E o Billy Porter é tipo um cara muito, sabe, das antigas, ele é um cara mais velho. Porra, e ele teve que vender a casa dele pra poder sobreviver. Imagina quem, né, é roteirista de umas coisas menores, ou atores menores, os figurantes também, que estão nessa categoria. A gente vê isso acontecendo aqui, porque todo mundo tem a ideia também, quando a gente fala... É óbvio que a gente tá falando de outros valores e outro status também, né? Mas quando a gente fala aqui de cantores e atores, a pessoa sempre pensa, No ator da tipo, Globo, na pandemia, né? quando falava assim, porque a galera tá sem trabalhar, os músicos sem trabalhar, o pessoal pensava logo assim, mas... Sabe, falar um nome grande. Tipo, Chitãozinho e Chororó não pode ficar um mês sem fazer show? Não, mas ninguém tá falando do Chitãozinho e Chororó. A gente Eles tá falando podem. do seu Zé, que toca no barzinho lá da cidade dele, que ganha R$ 80 por noite, e que se ele ficar 2 meses sem tocar, ele não sustenta a família dele. Ninguém tá falando que é o... Até porque o cara grande, ele faz uma live, ele pega um Ele tem patrocínio, recurso, ele, entendeu? Querem botar o nome lá atrás dele tocando, mas Sim. e o pequeno? Então, e a imensa maioria É pequeno. Exato. Os atores lá estão passando bastante dificuldade mesmo. E aí os bastidores ali dizem que os chefões dos estúdios estavam querendo deixar passar tempo. Tipo, beleza, vamos segurar aqui. Tipo, eles também estão se ferrando, né? Óbvio. Sem conteúdo pra fazer... pra estrear. Mas eles estão esperando os atores, e principalmente os roteiristas, a passar Vê fome. até onde vai. Tipo assim, quando ele estiver passando fome, ele vai Ele aceitar volta. minha proposta. E rolou, tipo, essa conversa de bastidores saiu, e aí todo mundo... Por isso que o Billy Porter mandou o cara se fuder. Porque... Que desumano, não é? E o cinema, o audiovisual, é uma arte muito... de equipe. Então, sabe? Tanto que é isso. Sem roteirista, a gente não faz nada. Sem o ator, a gente não faz nada. Sem o produtor, também. Sem o editor. Todo mundo é parte do mesmo ecossistema. Então, o chefão lá da Disney, que é o que o pessoal tá mais puto, falar uns absurdos com o bolso dele cheio, com o carrão dele na garagem. O carrão não, né? Deve ter um monte. Então, é muito... Fala da puta e desumano. O cara, né, fala, não, vamos deixar ele passar fome que depois eles aceitam. Qual área que começou a greve? Os roteiristas, foi primeiro. É porque não é todo ano, a cada não sei quantos anos eles renegociam algumas coisas de sindicato mesmo, né? Então, tipo, quantas horas pode trabalhar por dia? Quantos, benefícios, plano de saúde, coisas de todo trabalhador. Então, a cada não sei quanto tempo, eles renegociam. E aí, renegocia dos roteiristas, dos diretores, dos atores. E tem outras, né, categorias. Os diretores super toparam. Primeiro foi os roteiristas, entraram em greve. Não, eles não toparam o que os roteiristas pediram. Aí, entrou em greve. É uma associação que chama AMPTP. Que tem todos os estúdios maiores. E tem, sei lá, Paramount, Warner, Amazon. Tipo, todos os grandes estúdios. E eles não toparam. E aí passou um pouco, chegou a hora da renegociação dos atores, do sindicato dos atores, e eles pediram algumas coisas, também não rolou. Então eles também entraram em greve. E eles também agora estão fazendo uma força conjunta. Os roteiristas, se não me engano, foi semana passada, declararam que mesmo que aceitarem, porque eles já estão há mais tempo, então a negociação está mais avançada. Mesmo que aceitarem os pedidos dos roteiristas, eles falaram que vão se manter em greve até resolver a questão dos atores. Porque é isso, né? O cinema, o audiovisual, é todo mundo junto. Então não adianta
você ter roteirista se não tem ator. Né? Então, eles estão fazendo força um pro outro para poder terem suas demandas aceitas, que, gente, são demandas super ok. Principalmente para estúdios bilionários, sabe? Aceitarem. Inclusive, as produtoras menores, como a A24, acho que a Neon também, produtoras menores que trabalham com os grandes estúdios, mas que têm sua independência, digamos, as produtoras menores aceitaram. E por que os grandes não? Né? É uma visão muito de querer lucro, né? Enfim, a gente sabe como Isso afetou também a divulgação das estreias, né? Por exemplo, Sim. de Besouro Azul. Porque os atores, além de estar, né, atuando ali no dia da gravação, eles também fazem a promoção dos filmes. Então, por exemplo, vir um ator aqui, falar do filme dele, da nova estreia, fazer aquela propaganda, da entrevista, que a gente chama de junket, né? Que você vai lá, que nem... É que não, que do Chris Martin que vocês fizeram não foi junket, né? Mas... Foi um papo mesmo. Mas junket é quando você tem entrevistas ao redor de um filme. Então, tipo, eles marcam um hotel... Sei. E aí enche várias salinhas e aí chama todos os jornalistas pra irem lá naquele mesmo dia. E todo Sei lá, mundo... vem o Jack Black, ele senta ali naquela cadeirinha e só vai trocando o entrevistador. E vai um monte de pessoas no mesmo dia, chama junket. Que você já fez muito isso. Muito. A gente já pode, daqui a pouco, contar a história sobre isso. Sim. E então eles foram proibidos disso, até tem proibições, por exemplo, em rede social. Você não pode falar, gente, vão lá assistir meu filme. Não pode. Porque eles querem pegar no bolso dos estúdios. Só que isso é ruim até pros atores também. É muito triste, porque você não pode divulgar o filme que você fez, que você quer que as pessoas assistam, que vejam o seu trabalho. Então é tudo muito, muito triste, muito difícil. É meio contraditório, porque aí você quer que seja um fracasso, mas é o seu próprio trabalho. Você não quer que seja um fracasso, né? Mas você quer pra mexer no bolso, né, dos estúdios. Mas ao mesmo tempo você precisa que seja um sucesso. Acho que não é nem pra fracassar, mas é porque... Quando você não faz o marketing, né? A gente sabe hoje em dia como faz diferença, né? Ainda mais agora que as pessoas não estão indo, né? No caso, ao cinema. Ou até no streaming. Tipo, quantos streamings tem pra você ver? Quantas séries no mesmo streaming você tem pra ver? Então, eles têm que fazer propaganda pra você saber que aquela coisa existe, né? Então, é muito difícil e acho que pros atores também não é legal. Você, sabe, no meio de Barbie, eles tiveram que parar de falar do filme. Então... É tudo muito triste, né? Espero que resolvam. Essa proibição veio da onde? De não poder falar? De não divulgar nas redes? Do próprio sindicato. O sindicato entrou em greve. Então, o sindicato fala que todo mundo que é do sindicato não pode fazer isso, não pode... entendi. Não pode, por exemplo, roteirista, você está proibido de escrever roteiro escondido, você está proibido de trabalhar... Nananã. Então, o próprio sindicato instrui as pessoas e se você quebra... Você às vezes é banido do sindicato, aí você não tem mais os direitos, você sabe? Problemas, eu não recomendo quebrar a greve. Não vai ser legal.